Para oferecer acessibilidade aos portadores de dificuldade de locomoção, é utilizado em ônibus e automóveis o elevador hidráulico. Nesse dispositivo, é usada uma bomba elétrica para forçar um fluido a passar de uma tubulação estreita para outra mais larga, e dessa forma acionar um pistão que movimenta a plataforma. Considere um elevador hidráulico cuja área da cabeça do pistão seja 5 vezes maior do que a área da tubulação que sai da bomba. Continuando. Desprezando o atrito e considerando a aceleração da gravidade igual a 10, deseja-se elevar uma pessoa de 65 kg com uma cadeira de roda que vale 15 kg sobre uma plataforma que vale 20 kg. A pergunta é: qual deve ser a força exercida pelo motor da bomba sobre o fluido para que o cadeirante seja elevado com velocidade constante? Destaca a velocidade constante porque tem um detalhe importante aqui para vocês sobre velocidade constante. Bom, a questão está falando sobre o lance de elevador hidráulico. Eu não sei se vocês perceberam. Mas o lance do elevador hidráulico, não importa se está levantando um carro, se está levantando um cadeirante, seja lá o que for, a ideia é a mesma. Então, no caso do elevador hidráulico, a gente tem o seguinte, olha só. Uma plataforma menor, que é onde a força vai ser aplicada, e uma plataforma maior, onde vai ter a força resistente aplicada. Então, aqui é a força potente e aqui é a força resistente. Vocês precisam começar a se habituar com esses termos. Quando eu penso em força potente, é uma ação que eu estou fazendo. Quando eu penso em força resistente, é aquilo que eu quero levantar, por exemplo, tá? Então, vamos lá. Aqui nós temos o fluido. Aqui nós temos o fluido. Ixi. Aqui nós temos o fluido. Beleza. E aí eu vou executar uma força aqui para baixo. Uma força 1. E aqui vai aparecer, ó, uma força 2. Essas forças não serão iguais. Pelo princípio de Pascal, o que é que vai permanecer? A variação de pressão. A variação de pressão do lado 1 vai ser igual à variação de pressão do lado 2. Só que como é que é a fórmula de pressão? Força sobre o quê? Área. Então, força 1 sobre área 1 é igual a força 2 sobre área 2. Quanto que é a força 1? É o que ele quer saber, né? Ele quer saber quanto vai ser a força 1. Então, força 1 eu vou repetir, F1. Quanto que é a área 1? Não sei. Força 2 seria quanto? No mínimo, a força 2, galera, tem que ser igual ao peso da plataforma, que está aqui, certo? O peso da cadeira de rodas, faz uma cadeira assim, e o peso da pessoa que está em cima da cadeira de rodas, o cadeirante. Fazer o cadeirante aqui. Ó, e cuidado com isso aí, viu? Já deu média essa semana. Aqui a cadeira de rodas tem uma massa de quanto? 15 quilogramas. A massa da pessoa, que é o cadeirante, vale quanto? 65 quilogramas. E a massa da plataforma vale quanto? 20 quilogramas. Então, essa força tem que ser, no mínimo, igual ao peso de tudo isso. Consegue entender ou não? Se essa força for exatamente igual ao peso de tudo isso, ele vai subir com velocidade constante. Tá aí o segredo do lance da velocidade constante que ele citou. Por quê? Se essa força for superior ao peso de tudo isso, ele vai subir acelerado. Como ele pediu velocidade constante, vai ser igual ao peso. Então, essa força F2, vai ser o somatório dessas massas, que vai ser 20 kg da plataforma, somado com 15 kg da cadeira, somado com 65 kg da pessoa, vezes a gravidade, que é quanto? 10. Então, quanto deu a força 2? Porque o quê? Porque a questão falou, Dudinha, que ele falou que a velocidade dele tinha que ser constante. Então, aí isso me garante que são iguais. Oi, Lorena.
certo? Vai influenciar que a força vai ser 5 vezes menor. Já acabava aí. Sim, na hora de substituir, você vai ver que vai dar 5 vezes menor na área. Consequentemente, na força. Aqui não. Ó, vai ficar aqui 1.000, 100 vezes 10, que é 1.000. 1.000 newtons. Tá? Então é a força 2. Aí no lugar da força 2 aqui vai ser 1.000. Certo? Aí a área 1 eu não sei quanto é. E a área 2 é 5 vezes a área 1 aqui, ó. Entendeu agora? Aí eu vou cortar essa área com essa área. E descubro que a força 1 é quanto? 5 vezes menor, que deu quanto? 200. Acabou a questão. Então ele vai precisar fazer uma força de 200 newtons. Certo? Deu quanto? C. Deixa eu te perguntar uma coisa. Qual foi a vantagem mecânica nesse caso? Alguém já sabe pensar aí sobre vantagem mecânica? Certo, foi feito menos força do que seria necessário, beleza? Mas a vantagem mecânica ela é calculável. É só você dividir a força resistente dividido pela força o quê? Potente. Aí a força resistente é 1.000 e a força potente foi 200. Deu quanto? 5. Não é à toa que é a mesma proporção da área, não é à toa. Tá? É essa relação aqui. A vantagem mecânica indica quantas vezes a força executada é menor do que a força necessária. Quando a vantagem mecânica dá um resultado maior do que 1, é a boa vantagem mecânica. Mas se a vantagem mecânica der um número menor do que 1, aí vai ser como se fosse uma desvantagem. Entendeu? Vai ser como se fosse uma desvantagem. Beleza? Se a vantagem mecânica der maior do que 1, foi vantagem executar esse serviço. Se a vantagem mecânica der menor do que 1, foi desvantagem. Eu estou fazendo mais força do que precisaria. Se for igual a 1, é indiferente. Perfeito. Então a vantagem mecânica ela indica justamente isso aí. Tudo bem? Posso passar? Já copiaram? Como é que tá? Oi? Achou os adesivinhos, foi?